Abril de 1457. Um salão de banquetes na Valáquia. 200 nobres damas sentam-se ao lado de seus maridos, vestidas em seda, bebendo vinho, celebrando a Páscoa. Ao amanhecer, todos os seus maridos estarão mortos, empalados no pátio. E essas mulheres, filhas de aristocratas que jamais haviam tocado a terra com as próprias mãos em toda a sua existência, iniciarão uma marcha da morte rumo às montanhas. Uma delas chamava-se Voicer, de 23 anos, casada há apenas 2. Suas mãos jamais seguraram algo mais pesado que uma taça de vinho. Em uma semana, aquelas mesmas mãos seriam carne viva, unhas arrancadas, com ossos visíveis através da pele, enquanto arrastavam pedras por um penhasco, para erguer um castelo para o homem que assassinou seu esposo. Ela trabalhou até que as roupas apodrecessem em seu corpo, até não restar nada para cobri-la, até que ela não conseguia mais distinguir seu próprio sangue das rochas que carregava. Voicer era uma entre 200. A maioria delas encontrou a morte naquela montanha. E isso era apenas o começo. O que Vlad Drácula fez às mulheres não foi um mero efeito colateral da guerra. Era a sua estratégia. Era a sua mensagem. Era o propósito. Ele empalava mães ao lado de suas próprias filhas. Ele mandava esfolar esposas vivas por não costurarem uma camisa adequadamente. Ele transformou corpos femininos em avisos tão horripilantes que o sultão do Império Otomano, o mesmo homem que conquistou Constantinopla, bastou um olhar para recuar com todo o seu exército. Hollywood te entregou um vampiro que seduz mulheres em castelos. A história te deu um monstro que as destruía em praça pública. Isto foi o que realmente aconteceu, não a Vlad, mas a elas, às mulheres que a história decidiu que você jamais deveria conhecer. A história se lembra do monstro, mas se esquece das vítimas. É isso que estamos aqui para consertar. Isto é Coroa e a Vaga. Se quiser apoiar o nosso canal, deixe o like e se inscreva para não perder o que virá a seguir. Agora, permitam-me mostrar de onde veio toda essa escuridão e porque Vlad acreditava que destruir as mulheres era a chave para o poder absoluto. Mas de onde surgiu isso? Por que as mulheres? Vlad passou 6 anos como refém, ainda criança, no Império Otomano. Ele observou, aprendeu. O terror era uma ferramenta, corpos eram mensagens, e a forma mais rápida de quebrar uma sociedade era quebrando suas mulheres. Quando retornou à Valáquia, seu pai estava morto. Seu irmão mais velho havia sido torturado e enterrado vivo, traído justamente pelos nobres em quem confiavam. O garoto que partiu havia desaparecido. O que retornou era outra coisa. Um homem que acreditava que controlar as mulheres significava controlar tudo, e puni-las era enviar mensagens que ninguém jamais poderia ignorar. Então foi exatamente o que ele fez. Começando pelas esposas dos homens que mataram sua família. Domingo de Páscoa de 1457. As famílias nobres da Valáquia reuniram-se no palácio de Vlad para um grande banquete. Boiardos em seus trajes mais finos, suas esposas brilhando com joias, suas famílias enchendo os salões com risadas. Eles pensam que isto é uma celebração. Estão terrivelmente enganados. Durante o banquete, Vlad se levanta e faz uma única pergunta. Quantos príncipes vocês conheceram em suas vidas? Risadas nervosas.
Até o nobre mais jovem já viu 7 governantes irem e virem. O mais velho testemunhou 30. Cada um traído, cada um assassinado, cada um substituído por outro fantoche. Vlad assente lentamente. Esse é o problema. As portas se fecham com um estrondo. Guardas invadem. Em minutos, os velhos boiardos são arrastados para fora e empalados no pátio. Os gritos ecoam pelas paredes de pedra. Voicer ouve seu sogro implorando por misericórdia. E então, o silêncio. Mas para os jovens nobres e suas famílias, Vlad tinha planos diferentes. Ainda vestindo suas sedas de Páscoa, as esposas e filhas são acorrentadas juntas. Voicer sente o ferro frio se fechar em seus pulsos, tão apertado que corta sua pele. O guarda a empurra para frente. Ela cai. A mulher ao seu lado a ajuda a levantar. Antes da marcha, Vlad as obriga a assistir. Seus maridos, erguidos em estacas no pátio. Alguns morrem rápido, outros não. Voicer encontra seu marido naquela floresta de corpos. Ele ainda está vivo, ainda chamando o seu nome. Ela não pode ir até ele, não consegue desviar o olhar. Então, a marcha começa. 50 milhas ao norte, através de florestas, através da lama, sob a chuva, sem comida, sem descanso. Mulheres que viajaram a vida inteira em carruagens, agora tropeçam descalças sobre rochas. Algumas desabam no primeiro dia. Os guardas não param, eles as arrastam. Quando arrastá-las se torna lento demais, eles as deixam para trás. Os lobos fazem o resto. Quando finalmente alcançam as ruínas do castelo Poenari, Vlad as espera. Vocês reconstruirão esta fortaleza com suas próprias mãos. De acordo com a crónica Cantacuzino, elas trabalharam durante meses. Os vestidos de seda foram os primeiros a se rasgar, dilacerados pelas pedras, encharcados de sangue, apodrecidos pela chuva. Depois, as roupas de baixo. Logo, não havia mais nada em seus corpos. 200 nobres damas, expostas ao sol e ao frio, carregando rochas montanha acima, com as mãos nuas. As mãos de Voicer se abriram em feridas no 3º dia. Na 2ª semana, ela já não as sentia mais. A mulher ao seu lado, uma condessa que nunca levantou nada mais pesado que um bordado, caiu do penhasco no dia 12. Seu corpo rolou pelas rochas. Ninguém tinha permissão para parar. Ninguém tinha permissão para olhar. À noite, dormiam sobre a pedra nua, sem cobertores, sem abrigo, amontoadas umas nas outras, em busca de calor, como animais. O frio da montanha cortava seus corpos quebrados. Algumas mulheres simplesmente não acordavam. Seus corpos eram arrastados para o lado. E o trabalho continuava. Comiam o que os guardas lhes atiravam. Restos, ossos com pedaços de carne ainda presos, água de poças. Mulheres que um dia tiveram servos para lhes servir vinho, agora lutavam por água de chuva barrenta. A crónica diz que muitas morreram de exaustão, outras caíram dos penhascos. Algumas simplesmente se sentaram nas pedras e se recusaram a mover-se, até que os guardas as espancassem até a morte. Algumas poucas tentaram escapar, foram capturadas em horas, empaladas, na frente das outras. Um lembrete de que a morte não era uma fuga que Vlad concederia facilmente. E Vlad observava tudo, do alto. Quando o castelo foi finalmente concluído, apenas um punhado de mulheres permanecia vivo. Elas foram mantidas como servas,
na própria fortaleza que construíram com suas mãos ensanguentadas, seus títulos nobres apagados, suas famílias aniquiladas. Elas passariam o que restava de suas vidas subindo as mesmas escadas que as destruíram. Mas aqui está o que torna tudo ainda pior. Poenari não era sobre punição, não era sobre justiça, era sobre teatro. Vlad queria que todas as famílias nobres da Valáquia soubessem o que acontecia com as mulheres de seus inimigos. Ele queria que as esposas olhassem para seus maridos e se perguntassem: se ele cair em desgraça, serei eu a próxima? As nobres de Poenari não foram apenas vítimas. Elas foram uma mensagem. E a mensagem foi recebida. Mas Vlad ainda não havia terminado com as mulheres de seu próprio reino, porque construir um castelo era o castigo para as esposas de traidores. Para as mulheres comuns, as regras eram ainda mais aterrorizantes. Se você fosse uma mulher na Valáquia entre 1456 e 1462, você vivia em terror constante. Não da guerra, não da doença, mas de ser notada. Vlad acreditava que as mulheres eram a fundação da sociedade. Uma esposa que falhasse, o seu marido era uma fissura naquela fundação, e fissuras precisavam ser seladas com sangue. Há uma história nos panfletos alemães daquela época. Um camponês caminhava por uma aldeia vestindo uma camisa curta demais. As suas pernas estavam visíveis. Na Valáquia de Vlad, isso não era apenas vergonhoso, era uma prova. Vlad parou na estrada. Você tem esposa? O homem respondeu: sim. Traga-a até mim. Ela veio. Uma mulher chamada Elinka, de mãos fortes. Provavelmente passara a vida inteira a trabalhar, a cozinhar, a limpar, a criar filhos, a costurar, quando o tempo permitia. Vlad olhou para ela com a mesma expressão que usava para inspecionar o gado. Por que o seu marido anda por aí vestido como um mendigo? Não há linho na sua casa? As suas mãos estão quebradas? Ela tentou explicar. As crianças precisavam de cuidados. A quinta exigia trabalho. Não havia tempo suficiente. Nunca havia tempo suficiente. A resposta de Vlad foi imediata. O que fizeram com ela durou horas intermináveis. A aldeia inteira foi forçada a assistir. Quando tudo terminou, o que restou dela foi erguido numa estaca na praça. O seu corpo deixado ali por dias, um aviso sombrio que ninguém ousaria ignorar. Então, Vlad encontrou outra mulher para o camponês viúvo. Ele olhou para ela, falou lentamente para que toda a aldeia pudesse ouvir. Certifique-se de que a camisa dele seja mais comprida ou partilhará do destino dela. Esta era a lei na Valáquia de Vlad. Não estava escrita em livros, mas sim gravada nos corpos. Esposas adúlteras eram esfoladas à frente das suas famílias. Os seus maridos eram forçados a assistir. Viúvas que se casavam, de novo, muito rapidamente eram empaladas. Os seus corpos expostos em encruzilhadas. Mulheres que não cumpriam os seus padrões enfrentavam castigos que as crónicas se recusavam a descrever em detalhe. Um relato descreve uma mulher acusada de infidelidade. Vlad ordenou que a levassem para a praça, o que fizeram ao seu corpo. Demorou horas. A multidão foi obrigada a testemunhar. Quando terminou, o que sobrou foi erguido numa estaca como um aviso terrível. A mensagem era absoluta. O seu corpo não lhe pertence. Pertence ao seu marido, à sua família, ao príncipe. Falhe com qualquer um deles
e o castigo será para além da imaginação. As mulheres pararam de sair de casa, a menos que fosse necessário. As esposas verificavam as roupas dos maridos obsessivamente, aterrorizadas com um fio solto ou uma bainha curta. As mães ensinavam às filhas que sobreviver significava uma coisa: ser invisível. Este não foi o reinado de um vampiro, foi o reinado de um homem que compreendeu que a forma mais rápida de controlar uma população era aterrorizar as suas mulheres. Vlad foi um produto dos seus tempos brutais ou algo pior? Diga-me o que pensa nos comentários. Mas antes de decidir, deixe-me mostrar o que ele fez às mulheres dos seus inimigos. Inverno de 1462. Vlad esmagou os boiardos. O seu próprio povo está paralisado de medo. Agora, ele vira-se para sul, em direção ao Império Otomano. Isto não é uma guerra de conquista. Vlad não tem exército para isso. Esta é uma guerra de mensagens. E ele vai escrever essas mensagens nos corpos dos inocentes. Ele atravessa o Danúbio com as suas tropas e avança pelo território otomano, aldeia por aldeia. O que ele deixa para trás é um silêncio mortal. Numa carta ao rei Matias da Hungria, datada de 11 de fevereiro de 1462, Vlad escreveu precisão de um contabilista. 23.884 turcos e búlgaros foram mortos, sem contar aqueles queimados nas suas casas, cujas cabeças não foram apresentadas aos nossos oficiais. Famílias inteiras. Ninguém foi poupado. Mas a matança era apenas o início. Os sobreviventes foram reunidos para algo especial. Imagine uma aldeia búlgara nas margens do Danúbio. O ataque inicial terminou, os homens que resistiram estão mortos, sobreviventes, na sua maioria mulheres e as suas famílias, são encurralados na praça da cidade. Eles esperam a escravidão. A escravidão é o que os conquistadores fazem. A escravidão seria uma misericórdia. Em vez disso, as estacas aparecem. Uma mãe agarra a sua filha. Os soldados agarram as duas, mas não as separam. Isso seria fácil demais. Vlad quer que as famílias morram juntas. Ele quer que as mães assistam. Ele quer que as filhas ouçam. A estaca não é afiada, é arredondada, untada com óleo. Projetava para não matar rapidamente. Projetava para deixar que o peso do próprio corpo faça o trabalho, lentamente, ao longo de horas, por vezes dias. A mãe vê a sua filha ser erguida no ar. Ela ouve sons que ecoarão no seu crânio até à sua própria morte, que chega minutos depois, na estaca ao lado dela. Quando os batedores otomanos chegaram dias depois, encontraram o que um cronista chamou de uma floresta de empalados, corpos dispostos por altura. As estacas mais altas sustentavam os cativos mais importantes. As famílias pendiam juntas. Esse era o objetivo. Alguns ainda estavam vivos, os seus corpos movendo-se lentamente ao vento. E isto foi apenas numa aldeia. Vlad fez isto ao longo de todo o Danúbio. Dezenas de aldeias, milhares de corpos. Diz-se que o próprio rio ficou manchado por quilómetros. Em junho de 1462, o sultão Mehmed II tinha visto o suficiente. Ele reuniu o maior exército do mundo, 100.000 homens, e marchou em direção à Valáquia para acabar com Vlad de uma vez por todas. Mas Vlad tinha-se preparado para este momento durante toda a sua vida.
Fora de Targovista, o exército otomano parou. Os soldados na frente começaram a gritar. Alguns viraram-se e fugiram. Outros caíram de joelhos. O sultão cavalgou para a frente para ver o que tinha quebrado o seu exército. À sua frente estendia-se um campo de quase 1,5 km de comprimento por 800 metros de largura e nesse campo, erguidos em estacas de alturas variadas, estavam 20.000 corpos. Famílias inteiras, juntas. O historiador bizantino Laonicos Chalcocondyles estava lá. Ele escreveu: havia grandes estacas nas quais cerca de 20.000 homens, mulheres e crianças tinham sido espetados. Uma visão e tanto para os turcos e para o próprio sultão. Imagine ser uma daquelas mulheres, ainda viva, sentindo o seu corpo ceder lentamente à gravidade, vendo o maior exército do mundo chegar e sabendo que verdir nem mesmo eles a podem salvar. Que a sua morte não é uma tragédia a ser lamentada, mas uma mensagem a ser lida. Alguns corpos estavam lá há semanas, apodrecidos, para além do reconhecimento. Outros estavam frescos, ainda a sangrar. Alguns poucos ainda estavam vivos, os seus corpos a contorcerem-se no calor do verão. O cheiro alcançou o exército otomano antes que pudessem ver o campo. Soldados que tinham conquistado cidades vomitaram com a visão. Mehmed, o homem que conquistou Constantinopla, que acabou com o império durara 1000 anos, que caminhara por mais sangue do que qualquer governante vivo, olhou para o campo de cadáveres e tomou uma decisão. Ele virou o seu exército e partiu. De acordo com Chalcocondyles, o sultão disse: não é possível privar do seu país um homem que faz feitos tão grandiosos e que consegue explorar o seu reino e os seus súbditos desta maneira. Não era admiração, era uma rendição disfarçada de linguagem diplomática. Vlad tinha vencido. E o preço da vitória foi pago com os corpos de mães e filhas. O sultão partiu. As mulheres ficaram nas suas estacas. Vlad tinha vencido, mas existia. Havia mais uma mulher nesta crónica sombria, a mais próxima dele, cujo destino foi o mais tenebroso de todos. Ela não possui nome nos registros da história. Nós a conhecemos somente como a primeira esposa de Vlad. Primavera de 1462. Os otomanos recuaram, mas o irmão de Vlad, Radu, agora lidera um novo exército em direção ao castelo Poenari. A mesma fortaleza, erguida pelas mãos de mulheres nobres, 5 anos antes. A esposa de Vlad está parada nas ameias. Abaixo dela, o rio Argesh se choca violentamente contra as rochas. Os Arens, a escravidão, uma existência de degradação sem fim. Mas ela também conhece o que seu próprio marido faz às mulheres. Ela viveu imersa em seu mundo de terror. Ela viu as estacas. Ela ouviu os gritos de agonia. Caminhou pelos corredores de um castelo construído por mulheres que morreram carregando pedras. Ela está presa entre 2 monstros terríveis, de acordo com a lenda local. Ela se virou para suas servas e proferiu 7 palavras proféticas. Prefiro ser alimento para os peixes do Argesh a ser prisioneira dos turcos. E então ela saltou. Seu corpo despencou centenas de metros até o rio lá embaixo. As águas a engoliram sem deixar qualquer vestígio. Hoje, aquele rio ainda é chamado de Raul do Amnei, o Rio da Dama. Vlad escapou por uma passagem secreta. Ele passaria 12 longos anos em uma prisão húngara, se casaria novamente e, por fim,
morreria em batalha em 1476. Sua cabeça foi enviada para Constantinopla, onde o sultão a exibiu sobre uma estaca. O homem que viveu pela estaca morreu pela estaca. Mas sua esposa já havia escapado da única forma que lhe era possível. Voerica construindo um castelo até suas mãos virarem ossos. E Linca destruída por uma camisa que era curta demais. Milhares de mães sem nome, erguidas em estacas ao lado de suas filhas. E uma esposa anónima, escolhendo um rio em vez de dois tipos diferentes de inferno. Estas são as mulheres do reinado de Vlad Drácula. Não foram seduzidas, não foram mordidas, nem romantizadas. Foram simplesmente destruídas. Hollywood precisava de um monstro que fosse sedutor, um vilão pelo qual se pudesse torcer secretamente, uma escuridão que fosse emocionante, não perturbadora. Então, eles lhe deram capas e castelos e vida eterna. O verdadeiro Drácula não oferecia nada disso. Ele oferecia estacas, gritos e mulheres usadas como pergaminho para mensagens escritas com sangue. E aqui está a verdade incómoda que a história não quer lhe ensinar. Funcionou. Por 6 anos, um reino menor que muitas cidades modernas resistiu ao maior império da Terra. Não por meio da diplomacia, nem por genialidade militar, mas sim através de uma crueldade tão absoluta, tão teatral, tão especificamente direcionada a mulheres e famílias que nem mesmo o sultão conseguiu suportar. Vlad provou algo sombrio sobre o poder, que existe um nível de horror tão extremo que ele se transforma em sua própria forma de força, que a maneira mais rápida de quebrar seus inimigos é quebrar as mulheres que eles amam. A questão não é se Vlad era mau. A história está repleta de homens que mataram muito mais. A verdadeira questão é: por que o transformamos numa figura romântica? Porque lhe demos uma capa, presas e um castelo cheio de velas? Porque o tornamos sedutor em vez de aterrorizante? E porque esquecemos os nomes das mulheres que ele aniquilou? Porque é isso que fazemos. Nós nos lembramos dos monstros. Construímos lendas ao redor deles. Escrevemos livros, fazemos filmes e vendemos produtos com seus rostos estampados. E as vítimas? Elas se tornam meras estatísticas. O ruído de fundo. Corpos sem nome em uma história que, na verdade, nunca foi sobre elas. Voerica merece ser lembrada. Suas mãos sangraram para que um monstro pudesse ter sua fortaleza. Seu sofrimento ergueu muralhas que os turistas fotografam hoje. Assim como Ilinca, que morreu porque uma camisa era curta demais. Assim como as mães do Danúbio, que abraçaram suas filhas enquanto as estacas eram erguidas. Assim como a esposa anónima que escolheu o rio a um mundo onde as mulheres não tinham escolha alguma. Elas não escolheram fazer parte desta história. Não escolheram se tornar mensagens, avisos ou exemplos, mas elas foram. E o mínimo que podemos fazer é lembrá-las. Se você chegou até aqui, inscreva-se. Hoje, turistas sobem os 1480 degraus até o Castelo Poenari. Tiram selfies no topo. Compram camisetas do Drácula nas lojas de souvenirs. Publicam fotos com legendas sobre vampiros na Transilvânia. Eles não fazem a menor ideia de que estão parados sobre uma vala comum. As pedras
sob seus pés. Pés foram carregadas por Voerica, por mulheres cujos vestidos de seda apodreceram enquanto trabalhavam, por mães que viram suas filhas caírem de penhascos e não tinham permissão para parar. Cada degrau subindo aquela montanha é um passo sobre o sofrimento de alguém. Cada foto é tirada sobre o túmulo de alguém. Cada sorriso acontece em um lugar onde mulheres gritaram até não poderem mais gritar. Hollywood lhe deu presas e romance. A história lhe deu estacas e silêncio. Agora você sabe diferença. Mas Vlad não foi o único governante que compreendeu o poder da crueldade contra as mulheres. Existia um império que aperfeiçoou esse horror, séculos antes de Drácula nascer. Um império que fez Vlad parecer quase misericordioso. O que os mongóis fizeram com a família real de Bagdá foi um aviso para o mundo inteiro.